O segundo não do verdadeiro sucesso é: não fale mal de ninguém. O segundo não do verdadeiro sucesso é: não fale mal de ninguém. Conta-se a história de um casal que regressava à casa depois de uma reunião ou de um culto numa igreja, e a mulher disse para o marido: meu marido, notastes que o sermão do pastor foi muito fraco hoje, não foi? E o marido disse-lhe: olha, para dizer a verdade, não notei. E disse a mulher: mas percebestes que o coral desafinou até dizer chega? E disse então o marido: não, por acaso não percebi. Bom, diz a mulher, então certamente notastes aquele casal de jovens junto com os seus filhos que estavam mesmo à nossa frente fazendo barulho durante toda a reunião, durante todo o culto. E disse o marido: oh esposa, desculpa querida, mas não notei nada. A mulher, já bastante irritada, disse: meu marido, sinceramente eu não sei o que tu vens fazer à igreja. Lamentavelmente, este é um terreno onde a maioria cai com muita facilidade. Todos nós, de uma ou de outra maneira, já caímos neste assunto de falar mal dos outros. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, diz na sua palavra, o manual do fabricante, a Bíblia, no Sermão da Montanha: não julguem para que não sejam julgados, porque da mesma maneira que vocês julgarem, Deus vos julgará, e da mesma maneira que vocês medirem, vos hão de medir. Isto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Se falarmos mal dos outros, outros falarão mal de nós. E a Bíblia segue dizendo em Levítico, capítulo 19, verso 16, parte A: não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. O Dr. John C. Maxwell diz-nos o seguinte no tocante aos bisbilhoteiros: tem cuidado com aqueles que se acercam de ti para falar mal dos outros. Cuida-te dos bisbilhoteiros, porque assim como eles vêm a ti para falar mal dos outros, eles próprios depois falarão mal de ti. Muito bem, Maxwell. Agora, o que temos que fazer? Passo número 1. Pare de falar mal dos outros com razão ou sem razão. Por quê? Porque também falarão mal de si e você não vai gostar nada. Lembre-se que existem leis naturais que não podemos eliminar, como por exemplo a lei da sementeira. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, verso 7: não vos enganeis, Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Muitas vezes caímos no erro de pensar e logo falar mal de alguma pessoa só pelo feito de vê-la em algum lugar ou de não vê-la onde gostaríamos de vê-la. Outras vezes, por ver uma atitude não boa ou notarmos certo distanciamento. Pior é quando ouvimos a terceiros falarem da vida dessa pessoa e nós acreditamos naquilo que nos estão a dizer. Só temos uma maneira de evitar este erro, que é a de obedecer à grande verdade do nosso grande Mestre, Rei e Senhor Jesus Cristo, que diz: não julgueis a ninguém. Pondo em prática esta verdade, eliminaremos este grave erro. Recorde, as verdades não respeitam nem ouvem opiniões. Somos nós que a temos de respeitar. Os princípios são verdades eternas. Eles estão presentes para simplificar-nos a vida. Se não lhe obedecemos, complicaremos as nossas vidas. Passo número 2. Quando não tiver nada de bom para dizer dos outros, não fale. Ponha em prática, nesses momentos, o ditado popular que diz: em boca fechada não entra mosca. E recorde o que diz o manual do fabricante, a Bíblia, no livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Por quê? Porque quem fala muito se arruína sozinho e não terá a bênção de Deus. Passo número 3.
Sempre que tiver a oportunidade de falar dos outros, fale somente o que vê de bom neles. A Bíblia diz-nos o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isto está na carta aos Colossenses, o capítulo 4, versículo 6. Por que o apóstolo diz isto? Porque evitará maus bocados na sua vida. Você será mais sábio ou mais sábia, animará as pessoas e estará aproveitando bem o seu tempo. Passo número 4. Sempre que haja algo a corrigir, algum conflito, não condene, não fale por trás, confronte com amor a outra pessoa e ajude-a com soluções. Quando fale, seja manso, mas prudente, usando a sabedoria que Deus dá para que essa pessoa lhe possa ouvir, independentemente da resposta que lhe der. Jesus Cristo, nosso Senhor, ensina-nos o que devemos fazer nestes casos. Ele diz: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio ou publicano. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao 17. Repare, não diz que sai e conta a todo mundo o que ele fez. Simplesmente manda cumprir com este processo. Mas não se deve falar mal dele ou dela a todo mundo. Lamentavelmente, isto de espalhar por todo mundo acontece muito. Que não aconteça consigo nem comigo. Que sejamos fiéis aos ensinamentos do nosso Rei, Mestre e Senhor Jesus Cristo. Se quisermos ter um verdadeiro sucesso, não devemos falar mal dos outros. John C. Maxwell diz estas palavras e com razão. As pessoas inteligentes discutem ideias. As medianas falam sobre si próprias. E as medíocres falam dos outros.